Fala turma, eu sou o professor Adriano e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre um tema que se chama ontologias. Será uma aula que eu vou mostrar para vocês uma parte prática e vou mostrar também um pouco de teoria sobre esse tema ontologia. Ontologia é uma parte da inteligência artificial, só que do ramo da inteligência artificial simbólica. Então a gente tem basicamente duas divisões em inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, mais conhecida hoje em dia, né, que é o ChatGPT, essas ferramentas de geração de imagens, de texto. E temos uma outra parte de inteligência artificial, que é a inteligência artificial simbólica. Essa inteligência artificial ela é baseada em lógica, certo? Os resultados são um pouco diferentes da inteligência artificial generativa, porque são resultados baseados em lógica, ou seja, os resultados são verdadeiro ou falso, né? As respostas seguem então o raciocínio onde a gente tem respostas que são verdadeiro ou falso para alguma pergunta que a gente tenha no contexto de inteligência artificial. Já as inteligências artificiais generativas, normalmente a gente treina elas, né? E a gente passa uma resposta estatística, que vai ter um resultado ali estatístico, como 95, 97, em um dos melhores casos, de acurácia, ou seja, de resposta correta. Então eu vou explicar para vocês o que é uma ontologia e vou mostrar uma parte prática e no decorrer da apresentação eu explico para vocês com mais detalhes como ela se encaixa na área de inteligência artificial, beleza? Então me acompanhe até o final do vídeo, vai ser uma aula um pouco longa, mas acredito que muito interessante para vocês. Bom, eu sou o professor Adriano, né? A minha formação é em licenciatura em computação. Eu sou formado pela Universidade do Estado do Mato Grosso, né? Um curso que se chama licenciatura em computação, um curso que tem 50% da sua grade curricular pedagógica e 50% tecnológica. Então eu tenho formação como professor, né? Eu sou um licenciado. Embora eu tenha muita facilidade com tecnologia, eu sempre costumo dizer nas minhas palestras que se eu tivesse feito direito, eu era professor de direito. Se eu tivesse feito agronomia, eu era professor de agronomia, porque eu gosto de dar aula. Tenho muita facilidade com tecnologia, então deu tudo certo, sou um professor de tecnologia. Fiz o mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Goiás e fiz o doutorado em Ciência da Computação também na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Informática. Bom, tanto o mestrado quanto o doutorado foram na área de inteligência artificial e na área de inteligência artificial simbólica, né, trabalhando com temas como web semântica e mais no doutorado, né, com a ontologia em si, que vai para uma área de lógica computacional. Vou explicar para vocês um pouco mais à frente o que é essa lógica computacional. Sou professor de programação e também desenvolvedor. Hoje atuo com linguagens de programação como Java, Python, né, o framework Flutter, onde eu desenvolvo aplicações mobile. E vamos lá. O que é ontologia? Ontologia é uma palavra que ela não teve origem na computação. É uma palavra que teve origem na filosofia e quem utilizou esse termo pela primeira vez foi Aristóteles, né? Aristóteles ele teve como objetivo classificar todas as coisas do mundo, certo? Então a ontologia é uma parte da metafísica, né? Uma disciplina criada por Aristóteles, e ele teve como objetivo classificar as coisas do mundo, ou seja, classificar os animais que tinham características parecidas como os mamíferos, animais que tinham outras características ele classificou como aves, os répteis e assim várias coisas do mundo. Então Aristóteles viu que havia coisas em comum, né, no mundo e classificou essas coisas, né, como classes de animais. E essas classes de animais a gente conseguia prever, né, que elas tinham características em comum. Nós da computação adotamos esse termo de ontologia também para classificar as coisas, né, mas para classificar as coisas computacionalmente, certo? Então, segundo Tom Gruber, né, um pesquisador da Universidade de Stanford, né, a ontologia a gente pode classificar como uma descrição de conceitos e relacionamentos que devem ser considerados por um agente ou por uma comunidade de agentes. Esses agentes que a gente diz aqui, então, são agentes de software. Então, o que é a ontologia em ciência da computação? Em ciência da computação,
a gente fala que ela é um modelo de dados, né? E ela basicamente ela possui indivíduos que são indivíduos que pertencem a classes, certo? As classes são conjuntos de relações ou tipos, né, de objetos. Os atributos são as propriedades, né, que possuem essas classes, e os relacionamentos são os relacionamentos entre essas classes. Bom, para quem já estudou programação orientada a objetos, se parece um pouco com a programação orientada a objeto, onde a gente cria classes, né, de software, onde a gente cria classes de programas que a gente vai instanciar objetos, né, que vão herdar atributos e métodos dessa classe. Em uma ontologia, então a gente vai criar as classes e a gente vai alimentar essas classes com indivíduos, certo? E esses indivíduos podem ter atributos e eles possuem relacionamentos. E esses relacionamentos, a gente tem relacionamentos que são propriedades que muitas vezes são comuns para essas classes ou elas se relacionam entre outras classes. Por exemplo, um ser humano é um mamífero. Então a gente tem nessa relação de uma relação de hierarquia, onde o humano é subclasse de mamífero, né? E a gente tem vários outros tipos de relações possíveis, então, em uma ontologia. Eu vou mostrar para vocês logo mais. As ontologias tiveram grande força por ser uma parte da web semântica. A web semântica é uma extensão da web atual, né? Foi uma proposta de Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee é o criador da internet, do www, certo? Ele propôs, então, uma internet, certo? Ou seja, um avanço da internet que ele chamou de web semântica. E na web semântica, a ideia dele foi que ela fosse desenvolvida não como uma extensão da internet atual, como uma coisa totalmente inovadora, como a gente tem visto falar sobre metaverso, alguma coisa nessa linha, né? Ou como o grande avanço que a gente teve da web 1.0 para a web 2.0, né? Ele não previu a web semântica dessa forma. Ele prevê a web semântica como uma extensão que está sendo desenvolvida, né, a partir da web atual, só que, porém, com algumas propriedades que vai permitir com que o computador entenda um pouco mais o contexto semântico da internet. Ou seja, quando nós hoje fazemos alguma pesquisa na internet, a gente faz uma pesquisa por palavras-chave. Por mais que o Google ou as ferramentas de pesquisas atuais utilizem alguns outros recursos, além de simplesmente pesquisar por palavras-chave, né, a internet hoje ela ainda é baseada em palavras-chave. Se eu digito lá, por exemplo, como comer uma maçã, certo? Os mecanismos de busca, eles não entendem que a gente está perguntando como é a atividade, né? Ou seja, como é a intenção de comer uma maçã. O que a gente quer dizer semanticamente como comer uma maçã, como uma atividade que um ser humano é capaz de fazer. Certo? Então, ela vai pesquisar páginas, vai trazer para a gente as páginas melhores ranqueadas, né, que tenham palavras-chave como maçã e que tenham palavras-chave como comer, ou que tenham parte dessa frase, né, no seu contexto, na sua página. Né? Imaginem, por exemplo, que eu pesquise no Google como comer uma laranja. Se a cor da moda, se a cor atual, todo mundo estiver falando sobre laranja, é possível que venha resultados na minha consulta sobre a cor da moda é laranja, ou sobre roupas da cor laranja. E não era esse o objetivo quando nós tentamos fazer essa pesquisa, né? A gente queria saber como comer uma laranja, e não que laranja é uma cor relacionada da moda. Isso fica um pouco mais... nós como seres humanos, a gente ainda consegue entender os resultados ali, a gente faz um filtro, né, escolhe a página que nos interessa. Mas imaginem, por exemplo, um robô, que provavelmente será comum, né, no futuro próximo em nossas casas, e a gente compra uma fruta, ou ele mesmo compra uma fruta, né, que é a fruta laranja, e a gente quer comer uma laranja. E o robô quer saber, assim, com certeza, como comer uma laranja, ou como oferecer esse fruto, então, para um ser humano. Ele tem que entender que que a laranja é uma fruta, que a gente vai tentar uma atividade que é comer essa fruta, né, que é saudável para o ser humano. Aparentemente ela não vai ter nenhuma restrição alimentar, a não ser que o ser humano tenha alguma alergia àquela fruta, e que ele tem que basicamente descascar aquela laranja.
Porque imaginem a seguinte situação, um robô te oferece uma laranja, você nunca comeu uma laranja e você morde a laranja com casca e tudo. Essa experiência com certeza vai ser muito frustrante, né? E você não vai gostar da laranja, que é um fruto tão saboroso. Então, os computadores, né? Os robôs e nós seres humanos, nós queremos que o computador traga respostas da internet efetivas com um contexto semântico, que ele entenda então atividades como comer, que é uma atividade própria do ser humano, né, e traga um resultado assertivo para nós sem dúvida, sem 90% de acurácia ou 95%. Nesse caso, a gente gostaria que fosse uma resposta certeira, né, uma resposta exata. Eu costumo dizer o seguinte, a inteligência artificial simbólica ou o uso de ontologias no contexto de inteligência artificial, ele é um pouco mais custoso computacionalmente, porque a gente tem que fazer inferências lógicas com uma grande quantidade de dados, e esses dados eles têm que ser estruturados por um especialista de domínio, ou seja, uma pessoa que entenda do domínio, né, que cria essa ontologia, que é muito diferente do contexto da inteligência artificial generativa, essa inteligência artificial baseada em aprendizagem. Por quê? Porque basta que eu tenha um grande conjunto de dados, eu vou treinar o computador, né, para me dar uma resposta. Essa resposta será com uma acurácia na casa de 80%, 90%. Já a inteligência artificial simbólica, como eu estou dizendo para vocês, o resultado dela é exato. Então imaginem esse contexto, né, que eu estou tentando dizer para vocês, um contexto médico, né? Você gostaria que um computador te medicasse ou realizasse um procedimento médico com certeza de sim ou não, mesmo que isso fosse um pouco mais demorado ou custoso computacionalmente, ou você preferiria ser atendido com 95% de chance de certeza, né? Eu acredito que a maioria de vocês prefira uma resposta lógica nesse caso, né? Então, em vários contextos, a inteligência artificial baseada em aprendizagem é melhor, e em vários contextos, a inteligência artificial simbólica ela é também mais eficiente. E quem sabe um merge, né, entre essas duas tecnologias seja o melhor caso em um futuro próximo, quando a gente tenha muito mais contextos de inteligência artificial ou de máquinas automatizadas ao nosso redor. Então, para que isso seja implementado, né, para que a web semântica seja implementada, Tim Berners-Lee propôs essa pilha de tecnologias. Nessa pilha de tecnologias, algumas dessas tecnologias, que normalmente são validadas pela W3C, né, o órgão que regulamenta todas as tecnologias de internet do mundo, né, ela já algumas aqui já estão consagradas, né, e validadas pela W3C. Por exemplo, o padrão Unicode, né, o padrão Unicode é essa representação que a gente tem de caracteres, né, que um caractere, tanto em português quanto em inglês ou em árabe, né, mesmo que ele tenha um formato diferente, né, ele é o mesmo caractere. Então a gente consegue fazer uma tradução, né, por exemplo, de uma língua para outra graças ao nosso padrão Unicode. E a gente consegue então que todos os computadores também tenham o mesmo padrão. Quem é um pouco mais das antigas, talvez se lembra, por exemplo, quando nós tentávamos colocar primeiro nos computadores, a gente apertava as teclas Alt 167, Alt 267, 268, alguma coisa assim, e o computador colocava aquele símbolo do primeiro ou primeiro no computador, né? Então aquele símbolo ali estava especificado então numa tabela que a gente chama de tabela ASCII. Então a tabela ASCII, né, ela tem todos os padrões de caracteres que nós utilizamos. E nele tem lá quais são as conversões, né, como é a representação daquele caractere também num padrão Unicode. Temos então uma tecnologia bem validada que é a tecnologia de URI. Né? URI são os identificadores únicos para cada indivíduo, ou seja, um exemplo básico de URI que a gente tem é a URL, né, que é a URL, por exemplo, de um site, o site www.adriano.com.br, certo? Esse aqui é uma URL única, certo? E dentro dessa URL eu poderia, por exemplo, ter identificadores únicos, que seria, por exemplo, www.adriano.com.br/palestra de ontologia. E ali eu teria então um recurso
com um identificador único que não vai se repetir em toda a internet, porque as URLs são únicas. Temos também então padrões, como por exemplo o XML, o namespaces, né, e o XML esquema. O padrão XML é um padrão muito utilizado, um padrão baseado no formato de páginas HTML, né, onde a gente tem aquelas tags. Só que o XML ele permite que a gente crie qualquer tag, né? Então, para que a gente tenha um XML padronizado, a gente utiliza os namespaces, né, ou um XML esquema. E daí a gente tem, por exemplo, um formato utilizado na Web Semantic, que é o formato de RDF, que é a próxima camada. Um outro exemplo, né, para nós brasileiros que a gente conhece bastante é o exemplo da nota fiscal eletrônica, né? A nota fiscal eletrônica também utiliza o padrão XML, porém é um XML esquema, né? Um formato padrão de XML para notas fiscais brasileiras. E temos então uma outra pilha aqui já desenvolvida, que é o RDF, né? E o RDF esquema. O RDF permite que a gente estruture conhecimento, né? Porém esse conhecimento, embora já seja estruturado e pode ser utilizado pelos buscadores, pelos navegadores ou pelos robôs, no RDF a gente só tem ainda estrutura hierárquica, ou seja, a gente só consegue definir classes e subclasses dentro do RDF. Para que a gente possua então relacionamentos onde a gente possa fazer inferências lógicas, a gente tem um outro padrão que é o padrão das ontologias, que é o que a gente está estudando hoje. Certo? Então, com as ontologias, eu tenho não só a possibilidade de estruturar hierarquicamente as classes, mas eu tenho a possibilidade também de fazer inferências lógicas. Essas inferências lógicas são baseadas na lógica aristotélica que a gente já conhece. Por exemplo, eu poderia dizer o seguinte, que toda pessoa se alimenta. Isso seria uma regra. Dita essa regra, se eu falo o seguinte, que Adriano é uma pessoa, o que vocês conseguem deduzir com isso? Vocês conseguem deduzir então que o Adriano se alimenta, porque se toda pessoa se alimenta e Adriano é uma pessoa, então vocês conseguem fazer uma inferência lógica dizendo que o Adriano se alimenta, porque ele é uma pessoa. Então isso é lógica, né? A lógica computacional, a lógica aristotélica, que é a lógica que a ontologia utiliza. Logo em seguida temos uma camada mais de lógica. Essa camada de lógica permite que a gente crie então regras lógicas para ontologias já criadas, né, e a gente consiga fazer algumas inferências. Para ter essa camada aqui, a gente já tem propostas, né, de linguagens padrão. Aqui na ontologia a gente tem o padrão OWL, que é o que eu vou apresentar para vocês. Na camada de lógica a gente tem o padrão SWRL, né, no RDF a linguagem se chama RDF, né, e temos outras camadas aqui, certo, que ainda não foram, estão sendo implementadas, porém a gente não tem ainda tecnologias validadas, que é, por exemplo, uma camada de prova, né, e uma camada de confiança. Desde o RDF até uma camada de prova, a gente pode ter uma camada aqui, ó, que é uma camada de assinatura digital, né? Imaginem tudo isso estruturado, né? A gente teria, por exemplo, um ecossistema que permitisse que nós fizéssemos compras pela internet de forma totalmente confiável, né? Ou seja, eu poderia ter então, através de deduções lógicas, a minha geladeira poderia definir que está faltando algum alimento que é essencial para mim dentro da geladeira, e essa geladeira então fazer um pedido pelo mercado, né? Ela deduziu isso através de lógica, ela faz um pedido, escolhe a melhor compra para mim daquele alimento, né? E através de uma camada de prova, né? Ela valida então as minhas informações ali, as minhas credenciais de crédito, né? De endereço, né? E com uma camada de confiança já implementada também para que essa comunicação seja segura, né? Ele faça a compra de forma automática para mim. Em um contexto, como exemplo, como eu disse, de um ser humano, né? Fazer uma compra para a gente no mercado, uma compra de um alimento, a gente fica um pouco meio receioso, né? Mas imaginem uma prefeitura que tem a obrigação de fazer uma licitação, né? Que tem a obrigação de fazer algumas compras. Então, num contexto desse de governo, né, isso aqui seria muito bom se fosse implementado, né, e se isso fosse realmente automático, né, e não dependesse muito de humanos ali para realizar essa compra. Então a gente teria garantia então
que os itens essenciais para escolas ou para a saúde, né, seriam compras em tempo hábil, né, e as licitações seriam então ganhas por empresas validadas com toda uma confiança de que aquele é o menor preço, sem chance alguma de fraude, certo? Então, imagine então quando todas essas tecnologias forem implementadas, o quanto o mundo pode ser melhor. Bom, as tecnologias então que nós utilizamos para ontologias, né, que é uma dessas camadas da web semântica, é a linguagem OWL. Né? A linguagem OWL de Ontology Web Language, hoje ela já está na sua versão 2.0. Né? É um padrão adotado pela W3C, a World Wide Web Consortium, né, que era presidida pelo Tim Berners-Lee, o criador da internet. É o órgão que valida, né, ou homologa todas as tecnologias que são implementadas para a internet. Nós podemos criar ontologias, então, utilizando um padrão, que é o padrão RDF-XML. No padrão RDF-XML, né, nós temos uma forma de representação onde a gente consegue construir um grafo de conhecimento, ou seja, a gente consegue construir um modelo de dados que possui nós, esses nós estão relacionados por arestas. A gente diz então que cada classe é um nó e os relacionamentos entre essas classes são as arestas. É possível que eu faça isso através da linguagem RDF-XML, porém, na linguagem RDF-XML a gente tem muito código. A gente costuma dizer então que a desvantagem de se escrever em RDF-XML é que essa linguagem é muito verbosa, é difícil de se ler, né? Então olhem aqui esse exemplo aqui de código em RDF-XML, né? Que eu tenho algumas características aqui, ó. Por exemplo, aqui eu quis então criar uma classe, certo? Então eu falei aqui, ó, WL Class, essa classe é uma classe que se chama Teenager, ou seja, um adolescente. A descrição dessa classe Teenager é equivalente a eu dizer o quê? Que é uma coleção, certo? Uma coleção entre uma classe, que é a classe pessoa, que tenha idade, ou seja, que tenha res age, né, que tenha um relacionamento de idade, uma pessoa que tenha um relacionamento de tem idade, ou seja, res age, que seja um valor inteiro, né, no máximo, max exclusive 20, e no mínimo, um valor inteiro também que seja no mínimo 12, ou seja, um valor que seja entre 20 e 12, uma pessoa que tenha idade entre 12 e 20 anos, essa pessoa pode ser classificada então como um teenager, ou seja, como um adolescente. Essa então é uma forma que eu descrevo um recurso, uma classe, né, que seja a classe adolescente. A classe adolescente é uma classe, né, que é equivalente a eu dizer que é uma classe que tem um relacionamento com um número inteiro. O relacionamento tem que ser do tipo tem idade, res age, que seja um valor inteiro entre 12 e 20. Então aqui eu disse que essa pessoa é um adolescente. Percebam que esse código ele é um pouco familiar para quem sabe XML, para quem sabe HTML, porém ele é grande, né? Ele é difícil de se ler. Temos outras formas de representar a mesma classe. Uma outra forma de representar essa classe seria um formato. Todos esses formatos são formatos de OWL, da linguagem OWL. São várias formas, certo? Ou seja, várias formas de eu representar em OWL uma classe. Aquele primeiro formato é o RDF-XML. Esse formato aqui se chama Turtle, né? Ele é menos verboso, ele é mais legível, né, e menos extenso, que já fica um pouco mais fácil de se entender, ó, porque ele é um teenager, é uma classe OWL, né, que é equivalente a uma intersecção entre pessoa, né, com uma restrição que seja res age, ou seja, tem idade, de um data type do tipo inteiro, né, que seja um valor inteiro de no máximo 20 e no mínimo 12. Então essa é a descrição em formato Turtle de uma classe que é a classe adolescente, a classe teenager. Ficou um pouco mais fácil de se ler, não ficou, pessoal? Então essa é a descrição em linguagem Turtle da classe adolescente. Vamos ver um outro formato. Esse outro formato aqui é o formato OWL-XML. No formato OWL-XML, ele já é um pouco parecido com o RDF-XML, né? Porém ele é um pouco mais regular, que a gente diz.
né? E ele, assim, é menor o código, né? Porque algumas coisas já estão definidas, então, através dos seus namespaces, né? Que a gente chama de... e aí permite também, né, que a gente faça consultas nesse tipo de modelo aqui, já que é o OWL XML, diferente do RDF XML. Ele é um pouco mais entendível, mas segue aquela estrutura de tags, né? Então aqui um teenager é uma classe, né, que é também uma interseção entre uma classe que é a classe pessoa, que tem um data property, um data property, vocês vão ver, é uma relação, certo? Uma relação com um dado, certo? Ou seja, uma relação, a gente tem dois tipos de relação. A gente tem relação de object property e a gente tem relação de data property. A relação de data property é uma relação com um valor, certo? Esse valor, nesse caso, é um valor inteiro, né? E esse valor inteiro, ele é um valor que seja no máximo 20 e no mínimo 12. Essa é a forma, então, que eu descrevo um arquivo OWL XML para uma classe que seja a classe teenager, a classe adolescente. Esse aqui já é um outro tipo de sintaxe, né, que é a sintaxe mais utilizada pelos biólogos. Os biólogos, pessoal, são os pesquisadores que mais utilizam ontologias. Por quê? Porque na biologia, como eu disse para vocês, o Aristóteles, a primeira forma que ele pensou de organizar as coisas, ele já começou pelas coisas do mundo, pela biologia, né? Classificou animais, classificou as coisas ali que ele via ao redor dele, na maioria dos animais. Os biólogos já têm um conhecimento muito mais profundo sobre classificação de coisas do mundo, ou seja, por exemplo, para classificar um anfíbio, né, eles vão analisar várias características daquele anfíbio para determinar que tipo de anfíbio é aquele, né? E isso é muito bom para eles utilizar ontologias, por quê? Porque eles vão colocando as características daquele animal que eles acabaram de encontrar em uma selva, por exemplo. Eles colocam as características e, de acordo com essas características, o computador vai conseguir deduzir a qual classe pertence àquele animal, né? E se ele não está classificado em nenhuma das classes que eles já mapearam, pode ser que esse novo animal, então, seja uma classe nova de animais. Ou seja, pensando no exemplo do anfíbio, né, pode ser que seja, então, uma nova espécie de anfíbio, né? E aí é uma descoberta grandiosa para esses pesquisadores, então, da área de biologia. Então, por isso, eles são os mais interessados em ontologias atualmente. O pessoal da área médica também utiliza bastante, né? Mas, assim, até onde eu tenho conhecimento, o pessoal da biologia usa muito mesmo. E eles utilizam essa sintaxe aqui porque é mais fácil para leitura, né? E ela é bem compacta. Então, a mesma coisa que nós dissemos nos outros exemplos, a gente diz aqui somente com 2 linhas. Então, a classe adolescente é equivalente to a uma pessoa e reseja algum inteiro que seja maior do que 12 e menor do que 20. Muito simples de se representar nessa sintaxe de Manchester, não é, pessoal? Parece, inclusive, muito com a linguagem natural, certo? Ou seja, com a forma que nós escrevemos. Então, essa é a forma mais utilizada pela maioria dos pesquisadores. Essa é a forma que eu utilizei para criar uma ontologia no meu projeto de doutorado, né? Então, no meu projeto de doutorado, eu converti linguagem natural para sintaxe OWL, né? E aí, então, era possível que uma pessoa que fosse especialista de domínio construísse uma ontologia sem conhecimento da linguagem OWL, porque temos várias vantagens em se estruturar conhecimento, né? Temos a possibilidade, como por exemplo eu falei para vocês, dos biólogos descobrirem novas espécies, classificarem novas espécies, porém a gente tem um problema então na criação de ontologias, que é o especialista de domínio. O especialista de domínio, ele precisa entender de programação para poder construir uma ontologia, né? Ou o programador entender de um domínio para poder construir uma ontologia. Isso é muito raro. Por quê? Porque eu sei linguagem OWL, mas eu não sei, por exemplo, nada de direito, sei muito pouco sobre direito. Então, é impossível que eu, professor Adriano, crie uma ontologia da área de direito para representar, por exemplo, as leis, né? Então, eu não teria habilidade nenhuma, eu teria que fazer isso junto com um especialista de domínio que iria falar para mim quais são as classes,
quais são os indivíduos, quais são os relacionamentos possíveis entre essas classes, e daí eu poderia construir então uma ontologia. Então no meu projeto de doutorado eu desenvolvi um chatbot, né? Esse chatbot converte linguagem natural para sintaxe OWL. Bom, espero que vocês tenham compreendido o que é uma ontologia, né? Quais são as tecnologias que a gente utiliza para criar uma ontologia, a linguagem OWL, né? E seus vários formatos de sintaxe, que tenham entendido algumas sintaxes daquelas, né? Como aqueles códigos que nós vimos, né? E tenham entendido a vantagem de se criar uma ontologia e também a dificuldade que é para se criar uma ontologia, dado que a gente precisa entender de programação. Porém, existem outras formas de se construir ontologias que não sejam só digitando código OWL, né? Existe uma ferramenta que se chama Proteger. A ferramenta Proteger é uma ferramenta que está disponível nesse site, né, o Proteger. Vocês podem pesquisar na internet sobre Proteger, ou vocês podem baixar esse material, essa palestra, esses slides, né, que eu vou deixar aqui nos comentários. Vocês podem baixar esses slides e seguir esse link aqui para fazer o download dessa apresentação, né, e baixar então o software Proteger. O software Proteger permite que nós criemos ontologias clicando e arrastando os componentes. Eu deixei o link aqui de uma versão, que é a versão 5 do Proteger, que é a versão 5 beta 17. Essa versão, ela tem, porque é a versão 5 beta 17, né? Essa versão ela tem garantidamente suporte para rodar código SWRL. Né? O código SWRL é o código que nós criaremos dentro da ontologia para criar regras, né? Regras lógicas. Então, nessa versão eu tenho certeza que está implementado. Porém, o Proteger é um software livre, um software gratuito, né, que você pode adicionar os plugins, qualquer tipo de plugin que você queira. Então, você pode baixar uma outra versão, e se essa versão não tiver suporte ao SWRL, você pode baixar o plugin e adicionar na ferramenta Proteger. Porém, se você já não quer baixar a versão direta que tem o SWRL, basta baixar a versão beta 17, a versão 5 beta 17. Existe uma versão do Proteger também, que é a versão online, e essa daqui é a cara do Proteger, certo? Quando a gente baixa ele, a versão dele, para rodar no nosso computador. Aqui, né, temos então a interface, a cara dele aqui, na interface preliminar dele aqui, onde a gente tem algumas definições aqui que nós podemos fazer, né? Essa definição, a primeira definição é a IRI da nossa ontologia, certo? Ou seja, o identificador único que terá a nossa ontologia. Como eu disse para vocês, uma URL é um tipo de identificador, né, que nós temos na internet, e a gente pode criar então um identificador único baseado em uma URL, né, para descrever uma ontologia que pode ser reutilizada por outras pessoas ou pode ser ampliada também por outras pessoas, né, pode ser feito um merge, ou seja, uma mistura entre a ontologia que você desenvolveu e uma outra ontologia que tenha sido criada. E também eu recomendo que sempre, antes de criar uma ontologia, verifiquem, né, se já não existe essa ontologia pronta. No próprio site do Proteger, já tem vários exemplos de ontologias prontas que vocês podem reutilizar. Ou fazer um merge, né, fazer uma importação, a ferramenta Proteger permite que você faça a importação de uma outra ontologia, né, e utilize juntamente com a sua ontologia. Bom, aqui nós temos a parte aqui de documentação da ontologia, aqui onde a gente faz uma descrição para que serve, um comentário para que serve a nossa ontologia. Nesse caso, faremos uma ontologia então para descrever dinossauros, certo? Então faremos uma ontologia, né, de exemplo para descrever um domínio de dinossauros. Acredito que é um domínio que a maioria de vocês gostem, né? Normalmente é uma característica de nós nerds. Se você está até agora aqui assistindo esse vídeo, tem algum interesse por inteligência artificial, eu acredito que é comum que você goste de dinossauros. Se você gosta ou não, deixa um comentário aqui para mim, fala para mim qual que é o dinossauro que você mais gosta e por quê.
Bom, aqui temos então uma outra parte aqui da ontologia, onde a gente tem as métricas da ontologia. Aqui eu tenho definições, por exemplo, de quantos axiomas eu tenho na ontologia, quantas classes, né, quantos object properties, data properties e assim por diante na ontologia. Depois que nós preenchermos a ontologia, a gente pode olhar como que vai estar essas métricas, vocês podem olhar aí também e ver e aprender aqui sobre essas métricas de ontologia. Bom, como criar uma classe então no Proteger? Para criar uma classe, né, nós vamos abrir uma dessas abas aqui, né, que é a aba de classes. Né? Na aba de classes, vocês vão clicar nesse símbolo aqui, ó, que é para criar uma nova classe, certo? Quando você clica aqui nesse símbolo, aqui nesse primeiro botão, ele vai criar abrir essa janelinha para você dar um nome para sua classe. O nome para essa classe pode ser, por exemplo, Dinosaur, ou seja, dinossauro. E vocês vão dar o OK e ele vai criar uma classe. Percebam que a primeira classe ele cria automático aqui, ó, que é a classe Thing. Né? Ou seja, tudo que nós criarmos então em uma ontologia é subclasse de Thing. Né? Ou seja, então a gente tem um ponto único, né, entre todas as ontologias que são criadas no Proteger, que é a classe Thing. Logo em seguida, então, que nós criamos a nossa primeira classe, a gente pode criar uma outra classe. Certo? Uma outra classe que a gente pode criar seria, por exemplo, a classe Place, né, que seria referência a um lugar. Agora, nesse momento, vocês vão perceber o seguinte, que aparecem algumas outras opções aqui nesses botões, né, e aqui a gente tem a primeira opção, que é criar uma classe que é subclasse da outra, e a segunda opção, que é criar uma classe irmã da outra. Certo? Então, a classe Place ela vai ser uma classe então, que não vai ser subclasse de dinossauro. Ela vai ser uma classe irmã, ou seja, vai ficar no mesmo nível de hierarquia. Certo? Como você sabe se essa classe é filha ou não de uma outra classe, ou seja, se ela é uma subclasse de outra? Aqui vocês podem perceber que tem um símbolozinho, uma setinha indicando, né? E também um recuo para a direita que mostra que uma classe é subclasse da outra. Então, até o momento, temos duas classes na nossa ontologia, a classe Place e a classe Dinossauro. Vamos criar, então, mais algumas coisas aqui na nossa ontologia. Vamos criar agora um Object Property. O Object Property é uma relação entre classes. Bom, se nós dissemos ali, então, que tem uma classe que é o dinossauro e a gente tem uma classe lugar, a gente já pode começar a pensar que a gente vai ter um dinossauro que teve origem em um lugar, certo? Ou seja, o dinossauro é de algum lugar, ele teve origem em algum lugar, ele pertence a algum lugar. Então, o nome dessa relação poderia ser o nome origin, ou seja, origem, né? Ou seja, o dinossauro T-Rex teve origem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, seria uma forma de eu criar uma relação entre classes. Ou seja, um dinossauro tem uma relação pertence, ou seja, teve origem em um lugar. O nome que vocês vão dar para o Object Property pode ser o nome que vocês quiserem escolher, certo? Eu achei, nesse contexto, eu como especialista de domínio de dinossauros, né, eu achei que o nome Origin teria um pouco mais de referência para um lugar. Então, para criar um Object Property, vocês vão procurar a aba de Object Properties, certo? Na aba de Object Properties, vocês vão fazer da mesma forma que vocês criaram uma classe. Né? Vocês vão clicar aqui e vai abrir uma janelinha para que vocês criem um Object Property e deem um nome para ele, por exemplo, de Origin, que é a origem. A gente não vai marcar nada nesse momento, né? Porém a gente pode colocar várias características para essa relação que vai ter entre as classes. Por exemplo, é uma relação que é simétrica, ela vale para ambos os lados. Nesse momento ela não é uma relação simétrica, né? Por quê? Porque dinossauro teve origem em um lugar, mas lugar teve origem em um dinossauro. Se a gente inverte isso daqui, então a gente não tem uma relação que é de ida e volta, né? Então essa não é uma relação do tipo simétrica, ou também não é reflexiva, funcional. Então temos vários tipos de relações aqui que a gente poderia dar para esse Object Property. Vamos criar então mais algumas subclasses. Essas subclasses seriam subclasses de lugar, porque o lugar pode ser o quê? Pode ser uma cidade, pode ser um estado ou pode ser um país. Então criem mais três subclasses, né? Três classes que serão subclasses de place, que são cidade, estado e país.
Criadas então essas subclasses, né, a gente vai começar a criar instâncias para a nossa ontologia. A gente já tem um modelo de ontologia, a gente vai começar a alimentar ela com alguns indivíduos, com algumas instâncias. Né? Para que a gente alimente então, a gente vai olhar o contexto de dinossauros e a gente vai identificar que a gente tem um dinossauro brasileiro, né, que é o Souza Titã. O Souza Titã teve origem então no Brasil, né, no estado da Paraíba, na cidade de Souza. Né? Então ele foi descoberto lá, né, pelos paleontólogos da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, uma ossada de um dinossauro, né, que era desconhecida, então eles denominaram esse dinossauro como Souza Titã, em homenagem à cidade de Souza. Se é possível que vocês viajem até lá, então, lá no Vale dos Dinossauros em Souza. Tenho alguns amigos de Souza que fizeram doutorado junto comigo, né? O Renê e o Hilário, um abraço para vocês. Se vocês assistirem essa aula, fica aí o meu abraço para vocês. Vamos alimentar, então, essa ontologia com essas instâncias. Para que a gente crie uma instância ou um indivíduo de classe na ontologia, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai procurar uma aba que é a aba que se chama Individuals, ou seja, os indivíduos. Nessa aba Individuals, vocês vão perceber que tem aqui um símbolozinho que parece um diamante com um sinal de mais. Vocês vão clicar nele, certo? E vai abrir a opção para vocês criarem então um indivíduo para uma classe. Então primeiro vocês selecionam a classe, ou seja, selecionem a classe dinossauro, depois cliquem no símbolo aqui do diamante e depois nessa janela vocês vão dar um nome para esse indivíduo. O nome desse indivíduo será Souza Titã. Feito isso, a gente já tem então um indivíduo da classe Dinosaur e agora a gente vai criar mais alguns indivíduos. Esses indivíduos serão indivíduos para as classes que representam os lugares. Então, para a classe City, né, para a classe Cidade, vocês vão criar um indivíduo que é o indivíduo Souza, cidade de Souza, certo? Para o estado da Paraíba, vocês vão clicar aqui em State e vão criar um novo indivíduo, que é o indivíduo Paraíba. Vão clicar aqui em Country, que é o país, né, e vão selecionar, e vão criar um novo indivíduo, né, com o nome de Brasil. Então aqui a gente já tem uma hierarquia de indivíduos também, cada um respectivamente pertencente à sua classe. Logo em seguida, a gente vai criar então relacionamentos entre esses indivíduos, certo? Vamos criar um relacionamento que é o seguinte: a gente vai clicar aqui na classe dinossauro, depois a gente vai selecionar o nosso indivíduo Souza Titã e vai clicar aqui em Object Property Assertion, ou seja, a gente vai criar uma relação de Object Property. Né? Clicando aqui no mais, vai abrir essa janela, né? A janela do Souza Titã. Reparem se vocês clicaram no indivíduo corretamente. Depois vocês vão selecionar aquela nossa Object Property, que é a nossa relação, que é a relação Origin, e vão selecionar Paraíba. A gente disse então nesse momento que o Souza Titã teve origem na Paraíba, beleza? Então façam isso. Logo depois que vocês fizerem isso, nós vamos criar uma outra relação, certo? A outra relação, a gente vai lá na aba de Object Properties e vai criar uma relação que é a relação par-of, ou seja, parte de, né? Ou seja, uma relação para que a gente diga, por exemplo, que Souza é parte da Paraíba e Paraíba é parte do Brasil. Então a gente vai criar uma nova relação, uma nova Object Property, certo? Chamada par-of, ou seja, parte de. Logo em seguida a gente vai criar então mais relacionamentos. A gente vai falar então que Souza é uma Object Property Assertion, ou seja, tem uma relação com o estado da Paraíba, Souza é parte da Paraíba. Para fazer isso, selecione então, clique na classe Cidade, no indivíduo Souza, depois clique no Object Property Assertion, vai abrir aquela janela e vocês vão selecionar a relação par-of, né, e vão selecionar Paraíba, para falar que o Souza, que a cidade de Souza é parte da Paraíba. Feito isso, vocês vão fazer a mesma coisa para a Paraíba, certo? E vão falar que a Paraíba, né, cliquem no estado, cliquem no indivíduo que é a Paraíba e depois criem a relação que Paraíba é parte do Brasil. Então criamos mais duas relações então.
Então a gente já criou uma relação que é falando que o dinossauro Souza Titã teve origem na Paraíba, criamos uma relação entre o indivíduo Souza, falando que ele é parte da Paraíba, e criamos agora uma relação falando que o indivíduo Paraíba é parte do Brasil. Feito isso, a gente vai criar uma primeira regra, a nossa primeira regra. Essa regra, né, a gente vai criar ela numa linguagem que é a linguagem SWRL, né, que é de Semantic Web Role Language, que é uma linguagem para criar regras lógicas em uma ontologia. Porque a gente está modelando conhecimento, criando classes, relacionamentos entre classes, né, criando relacionamentos entre indivíduos, e agora a gente quer criar uma regra lógica que valha para todos os indivíduos e para todas essas classes. Certo? Essa regra lógica que nós queremos criar é uma regra lógica que é a seguinte: Souza é parte da Paraíba e Paraíba é parte do Brasil. Logo, Souza também é parte do Brasil. Então a gente consegue deduzir isso a partir dessa regra. Né? Se Souza é parte da Paraíba e Paraíba é parte do Brasil, logicamente, ou seja, por lógica, Souza também é parte do Brasil. Para que a gente crie essa regra, nós vamos abrir uma aba lá do Proteger, né, para que a aba de rules, né, de regras. Para abrir essa aba, se ela não estiver disponível ali como Object Property, Individuals, vocês vão lá no menu Window, depois clique em Views. Em Views vai ter lá Ontology Views e vai ter a abinha ali de Rules. Quando vocês clicarem em Rules, ela vai estar disponível no Proteger, né? Você pode clicar ela, arrastar em qualquer lugar, né? Eu arrastei e coloquei ela aqui no meio, ó, e aqui vocês podem criar uma regra. Para criar uma regra, basta clicar nesse símbolo aqui de mais. E a regra vai ser a seguinte: essa regra a gente cria ela baseada em variáveis, né? Para criar essa regra, então, vamos escrever o seguinte, ó, rule não precisa escrever, já escreve, né? A gente vai falar o seguinte, ó. Dado uma classe que se chama place, né? Dado uma classe place e uma variável que a gente chamou ela aqui de PL1. A gente criou 3 variáveis. PL1, para criar uma variável, basta a gente dar um nome para ela, um nome qualquer, né? Desde que não tenha caractere especial, não comece com número, né? E para identificar que é uma variável, a gente coloca um símbolo de interrogação no início. Então, dado um lugar PL1, certo? Vírgula, dado um lugar PL2, ou seja, um place 1 e um place 2, e também um place 3, ou seja, dado 3 lugares quaisquer. Se o lugar 1 for part of, ou seja, se a gente tem uma relação de par of, ou seja, parte de, entre PL1 e PL2, vírgula, a gente tem uma relação também de par of entre PL2 e PL3, a gente vai deduzir, então aqui a gente tem um hífen e um sinal do maior, né, para indicar que é uma inferência lógica, certo? Então a gente tem uma dedução que PL1 também é parte de PL3, certo? Então essa é uma nossa regra lógica que nós acabamos de criar, ou seja, se um lugar, um place 1, for parte de um place 2 e o place 2 for parte de place 3, então place 1 também é parte de place 3. Né? No nosso exemplo aqui, quando a gente pôs cidades, e principalmente colocando essa característica de cidade, estado e país, isso ficou um pouco mais claro para nós, né? Então, porque Souza é parte da Paraíba. Se a Paraíba é parte do Brasil, logo então Souza é parte do Brasil, porque um é maior que o outro hierarquicamente. Então, para que a gente crie essa regra, basta digitar isso daqui e clicar no OK. Quando nós criarmos essa regra, vai acontecer o seguinte: a gente vai poder utilizar um software que vem acoplado ao Proteger, que é o software raciocinador, certo? O software raciocinador é o software responsável por analisar todas as regras lógicas, todos os axiomas da nossa ontologia e deduzir novos fatos. Além de deduzir novos fatos, ele pode também verificar inconsistência lógica, certo? Isso é muito utilizado no contexto de inteligência artificial. Por quê? Porque eu vou inserindo regras, né? Então, isso aqui não são if-elses, né? Como a gente poderia programar algum sistema. A gente pode criar axiomas lógicos, né? Criar regras lógicas, e depois a gente liga um software que se chama raciocinador, e esse software raciocinador
vai conseguir verificar toda a nossa ontologia e deduzir se tem alguma inconsistência lógica, se tem algo que diz alguma outra coisa. Ou pior, ou melhor, né? No nosso caso aqui, fazer alguma inferência lógica e deduzir um novo fato que nós não estávamos vendo. Né? Para o pessoal da biologia, isso é muito interessante, porque imagine que você cadastra um novo animal em uma ontologia, um novo indivíduo, coloca várias características daquele indivíduo e o software raciocinador consegue deduzir que aquilo é uma nova classe, um novo indivíduo. Né? Opa, que legal! Ou também, se a gente está dizendo que aquele animal ali é um anfíbio, mas ele tem alguma característica ali que não é de anfíbio, certo? E aí a ontologia então vai deduzir que nós temos uma inconsistência lógica e aquele animal não pode ser classificado como um anfíbio, por exemplo. Então são vários tipos de exemplos, né, que poderíamos ter utilizando um software raciocinador em uma ontologia. Ou, por exemplo, numa sala de UTI, né, que também é um contexto muito utilizado por ontologias. Ali eu tenho vários aparelhos ligados, né, e o software fica ali a todo momento verificando, logicamente, se os fatos estão corretos. Né, se a pressão subiu ou se algum item ali não está de acordo, né, algum dado, algum valor ali gera uma inconsistência uma inconsistência lógica que caracterize que aquele indivíduo não está com o seu ecossistema funcionando normalmente, né, o software vai identificar essa inconsistência lógica, que seria algum valor ali fora do padrão, né, e vai dar um alarme, vai emitir um alarme, e essa UTI, então, inteligente, poderia acionar o médico, ou poderia até fazer algum procedimento ali, que seria, por exemplo, até a medicação, né, de algo ali para aquele paciente. Mas pensando em uma medicação controlada por máquina, é um conceito um pouco mais futurístico, né? Porém, verificar essas inconsistências lógicas para saber se está tudo funcionando perfeitamente, se o batimento cardíaco está ok, se a pressão arterial está ok, né? Isso seria muito interessante e é utilizado atualmente. Então, para ligar o software raciocinador, a gente vai clicar lá em Reasoner, lá no menu, e vai selecionar uma opção que é Start Reasoner. Provavelmente o raciocinador que vai estar disponível para vocês, se vocês baixaram a versão 5 do Protégé, né, a versão 5 Beta 17, vai ser um raciocinador que se chama Hermit. Existem vários tipos de raciocinadores disponíveis, criados por várias pessoas. Eu tive a honra de conhecer uma pessoa que participa de competições de raciocinadores que deduzem fatos lógicos com maior rapidez, maior eficiência. E ele entende tanto de raciocinador que no cartão de visitas dele, né, ele tem o código de um raciocinador. Ele é muito amigo do meu orientador Fred Freitas, meu orientador de doutorado. Se ele um dia ver esse vídeo também, né, um abraço para ele também. Foi uma honra ter trabalhado com ele e aprender tanto com ele como eu aprendi. Então esse software raciocinador que está disponível na versão 5 do Protégé é o Hermit. Né? O Hermit, ele então, depois que você clica aqui no Start, ele vai analisar a sua ontologia e vai fazer algumas deduções. Percebam que aqui, ó, nessa parte aqui onde a gente tem os nossos indivíduos, vai aparecer uma coisa que não estava. Né? Então lá você vai ter o Start e Stop. Você pode startar e stopar o raciocinador para ver ele trabalhando. Quando você startar ele, vai aparecer essa dedução aqui, ó, que Souza é parte do Brasil, graças à regra que nós acabamos de criar, certo? Então, se você desligar o raciocinador, você vai ver que não vai aparecer isso aqui. Então, quem disse isso daqui? Quem disse isso daqui foi a regra. Então, essa regra vale para qualquer outros indivíduos que nós criemos ou para qualquer outras classes que tenham essas características comuns, que é uma relação de, por exemplo, lugar e parte de. Então, isso aqui é uma classificação automática, né, que o software vai fazer para a gente. Viram que interessante? Essa que é a parte mágica da ontologia. Você representa o conhecimento, né, cria regras lógicas e depois o software deduz o que você disse através de regras. Né? Isso aqui não é uma busca, né? É uma dedução lógica a partir de fatos que você colocou na ontologia. Isso é um poder, pessoal,
é imenso na mão de nós programadores. Por quê? Porque isso é inteligência, né, inteligência artificial, porém com certeza lógica, né, com consistência lógica. A gente pode então encontrar uma inconsistência lógica que invalide toda a nossa ontologia, ou a gente pode encontrar uma consistência e ainda deduzir um fato que talvez não estava previsto pelos programadores ou pelo especialista de domínio. Essa é a mágica da inteligência artificial simbólica, então. Bom, então o que essa regra fez? Né? Essa regra fez o seguinte, ó. Vamos criar uma outra regra agora, né? A regra que nós fizemos é falar que Souza é parte, né, do Brasil também. A gente criou então uma nova relação aqui, ó. Esse aqui então é um grafo, né? É uma representação em forma de grafo. Aqui a gente tem então os nossos nós, que são esses círculos, né? E a gente tem as relações, que são essas ligações entre os círculos. Então aqui a gente tem o indivíduo Souza, que é part of Paraíba, que é part of Brasil. Isso aqui a gente chama de grafo, né? Um grafo de conhecimento. É uma forma de uma estrutura de dados, uma forma de modelar dados, onde a gente coloca as classes ou indivíduos como nós e os relacionamentos como arestas. E a gente pode criar novas relações, então, entre essas classes. Para criar uma relação como essa daqui, ó, falar que Souza Titã teve origem no Brasil, a gente vai criar uma regra SWRL. Para criar essa regra, a gente vai digitar lá na nossa aba de regras essa seguinte regra. A gente vai falar que dado uma variável PL1, que é de um lugar, dado uma variável PL2, que também é de um lugar, e se a gente tiver uma relação entre uma variável qualquer x e PL1, isso implica, ou seja, significa que eu posso deduzir que x também teve origem no lugar PL2, certo? Ou seja, se dado um lugar PL1, dado um lugar PL2, se x teve origem no PL1, x também teve origem no PL2. Essa é a regra que nós estamos criando. Vamos digitar ela então, aqui no proteger, né? Vamos lá na aba de rules, vamos clicar aqui no mais, vamos digitar a regra e depois que vocês digitarem a regra e clicar lá no raciocinador, vocês podem clicar em stop e startar ele novamente, ou vocês podem simplesmente clicar aqui em synchronize, ou seja, para sincronizar o raciocinador. Quando ele executar, analisar a nossa ontologia mais uma vez, ele vai conseguir fazer essas deduções aqui, ó. Vai falar que o Souza Titã, quando vocês clicarem no indivíduo Souza Titã, vai aparecer mais essas duas relações aqui, ó, duas asserções, né, do tipo Object Property, que Souza Titã teve origem no Brasil e teve origem na Paraíba, sendo que nós dissemos apenas que ele teve origem em Souza. E o software raciocinador deduziu então que ele também teve origem na Paraíba e também teve origem no Brasil. Ou seja, isso a gente disse apenas através de uma regra SWRL, ele conseguiu deduzir dois novos fatos para a nossa ontologia. Viram que interessante o quanto isso é poderoso, pessoal? Bom, outro exemplo de regra SWRL seria essa daqui, certo? A regra seria o seguinte, ó, dado um dinossauro X, né? Essa regra aqui é a que eu mais gosto de exemplo, né? Por quê? Porque imagine então que a gente vai criar uma nova classe, certo? Essa nova classe vai se chamar Dinossauros Brasileiros e a gente não vai colocar indivíduos nela. A gente vai falar para o raciocinador colocar de forma automática os indivíduos nela. Imaginem, né? Imagine o seguinte, então, em um e-commerce, né? Você criou um e-commerce lá para uma empresa grande e essa empresa está criando um site e lá ela já tem algumas categorias pré-definidas, como, por exemplo, a categoria de tênis, né, a categoria de squash, a categoria de roupas de corrida, futebol e várias outras. Surgiu recentemente um esporte que está muito na moda, que é o beach tênis, certo? Talvez alguns daqueles produtos ali tenham características que servem tanto para uma categoria de tênis ou squash, como podem servir também para uma categoria de beach tênis, ou equipamentos ali, por exemplo, de futevôlei, talvez uma bermuda, né, uma rede, alguma coisa ali. Não entendo desse domínio, né, eu estou dando um exemplo. Mas imaginem que pode acontecer isso,
que o pessoal do e-commerce teria que fazer? Teria que criar algum filtro, né, e sair pesquisando e categorizando de novo elementos que possam servir também para o beach tênis. Como eles poderiam fazer se eles tivessem esse conteúdo estruturado de forma semântica, né, ou utilizando uma ontologia? Eles podem criar uma nova classe, que seria, por exemplo, o beach tênis, e criar uma regra para que aqueles itens também fossem classificados na categoria beach tênis. No nosso caso, nós criamos uma nova classe que são os dinossauros brasileiros. E agora a gente quer classificar de forma automática quais que são os dinossauros brasileiros. Bom, para que um dinossauro seja brasileiro, basta que ele tenha origem no Brasil. Então basta criar uma regra que seria a seguinte regra. Ó. Dado um dinossauro qualquer, um dinossauro X, né, se ele teve origem, se o lugar dele, e dado um dinossauro qualquer X, dado um lugar, Brasil, se o dinossauro X tem uma relação de origem no Brasil, certo? Isso implica o quê? Que esse dinossauro X é da classe dinossauros brasileiros. Logo em seguida, se a gente digita essa regra e liga o nosso raciocinador Herbit, quando a gente clicar aqui em dinossauros brasileiros, o que vai aparecer aqui? A instância do Souza Titã. Ou seja, ele vai classificar de forma automática que o Souza Titã é um dinossauro brasileiro. Viram, pessoal? Essa é a mágica, então, da ontologia, né? Esse é o que ela é capaz de fazer, dentre várias outras coisas, né? Pensamos aqui em um domínio muito simples, que é o domínio de dinossauros, somente com esses indivíduos que nós criamos aqui, que é o Souza Titã, e esses lugares. Bom, deixo um desafio para vocês, que é talvez alimentar essa ontologia com outros dinossauros, para quem gosta, né, ou tentar replicar um outro domínio também, tentar utilizar talvez até as mesmas regras, né, e ter alguns resultados aí legais. Quem quiser compartilhar aqui nos comentários a ontologia, pode compartilhar, né? Gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal para motivar o professor Adriano a produzir mais conteúdo nessa linha, né? Gostaria que curtissem também esse vídeo e compartilhassem com todas as pessoas que vocês acreditam que tenham interesse nesse assunto. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Esse é um pouco de conhecimento que eu estou compartilhando com vocês sobre a área de inteligência artificial simbólica, que é a área de ontologias. Me sigam para muito mais dicas e para aprender programação. Um abraço!